ele recolhe no peito, ele espera, porque ele tem bola para isso, ele tem anos de janela para fazer isso, e ele, aí com isso, o Mosquito vem, o Matheus Vital vem, o Vitinho vem, porque ele consegue fazer isso, e você pode contar com ele dentro da área, com 1, 2 toques, inclusive, que belo gol, né? Um gol de centroavante, para quem jogou, que gosta de futsal, é o gol de futsal, né? Pouquíssimo espaço, não tapa, vira, bate no alto, o goleiro nem sabe por onde a bola entrou. O Corinthians não é um Corinthians sólido, não é. É um Corinthians em fase de ambientação. Mas é um Corinthians que vem conseguindo não estar no noticiário e conseguindo não perder. Tem tempo que o Corinthians não perde. Ah, também não ganha com tanta frequência assim. Mas tá tranquilo no campeonato. E aí tá o gol, né? Domina, gira o corpo e quando você percebeu a bola já tá lá dentro. E a classificação ou a vitória é importante porque o Corinthians sobe alguns pontos na tabela, vai a 14 e ele sobe para a 10ª posição. Então ele ganhou 3 posições nessa rodada com todos os resultados. Resultado então importante para o Corinthians, que aliás com o Silvinho ainda não perdeu fora de casa, tá? E a gente vai falar sobre isso na sequência também com o Rafael Prats. Antes, a gente vai ouvir então os personagens da vitória corintiana. Olha só. O dia a dia de trabalho, a gente não lembro de uma semana aberta desde que eu cheguei, são todas de quarta, domingo, enfim, então não dá nem tempo de contar nada e muito menos a invencibilidade no caso. Volto a dizer, a gente vê o time como um todo, um time que está melhorando, um time que está organizando, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar, os atletas estão se entregando e é o que a gente mais quer. São etapas que, volto a dizer, nós aceleramos, mas não se pula etapas. Tem mensagens que tem que ser dada com tempo e a gente tem que seguir trabalhando. Feliz com as respostas que os atletas têm dado de muita entrega, entendimento de conceitos, ideias, enfim, bom, mas tudo que é bom pode ser melhor e a gente sabe que tem que melhorar bastante. Na tela, os números, exatamente aquilo que a gente falava com o Mário Marra, depois da polêmica com a chuteira verde ali, foram 22 jogos antes e 5 jogos depois. Nesses 22 jogos foram apenas 3 gols. E aí, nesses 5 jogos após a polêmica, foram 4 gols, então uma resposta muito mais rápida. Mas, Prats, ali pela fala do Silvinho, bem positiva, bem consciente, ele satisfeito com o trabalho. É por aí mesmo a análise? Sim, é por aí. O Corinthians tem evoluído quase que rodada após rodada, por mais que alguns resultados não apareçam, a gente tem visto que o time no campo, me parece que entende mais o que o Silvinho quer, assimila melhor o que o Silvinho pede, principalmente. E o Corinthians chegou ontem ao 6º jogo sem derrota, né? Como falou bem o Mário Marra, é muito importante para o trabalho, mesmo que quando você não vença os jogos, que você pelo menos não perca. Porque a cada ponto, a cada bom resultado, a cada boa atuação, aumenta a confiança. E o Silvinho tem trabalhado muito em cima disso, né? Ontem nem foi uma grande atuação, mas o Corinthians mereceu vencer, né? O Corinthians encontrou espaço para atacar a Chapecoense, principalmente pelos lados do campo. A Chapecoense tinha muita gente, tentava marcar com 2 linhas, com 4 jogadores, mas marcava mal pelos lados. E pelos lados, com o Vital, com o Gustavo Silva, o Mosquito principalmente, o Corinthians construiu a vitória ontem com o gol do Jô, que para o Jô é muito importante, para o Silvinho, então, mais importante ainda. Por que é mais importante para o Silvinho do que para o Jô, Prats? Porque o trabalho sempre tem alguma desconfiança, né, Bruno? O Silvinho, apesar de ter identificação com o Corinthians, como treinador, o Silvinho tem uma história ainda muito pequena, né? O Silvinho tem 11 jogos como técnico do Lyon e agora ele chegou ao Corinthians, né? Em um momento que é difícil para o clube. O clube atravessa uma dificuldade financeira muito grande, não é um elenco que a gente coloca como postulante a brigar por coisas grandes como o título do Brasileiro. Então, assim, é um trabalho sob desconfiança que ele tem de dar resultado para ontem e os jogadores assimilarem, acreditarem no que ele quer. Isso parece que está acontecendo. O Corinthians me parece que vai ser um time difícil de ser batido, não vai ser facilmente batido por times que hoje são melhores que ele. Então, acho que para o Silvinho é uma boa notícia, para o Corinthians também. Vencer um jogo difícil como foi ontem em Chapecó. Até o final, acho que o time passou por alguma pressão que não precisava, né? Meio abdicou de jogar nos últimos 15, 18 minutos, mas venceu mais uma e venceu fora de casa. E dentro da expectativa, né, Bruno, acho que passa muito por aí também, né, Marra?
Porque nós ficamos analisando a tabela da classificação, poxa, a expectativa para o Grêmio, a expectativa para o São Paulo, a própria expectativa para o Flamengo também, e o do Corinthians era mais ou menos isso que a gente imaginava, não um time que vai morder lá em cima, mas também que a briga pelo rebaixamento seria um pouco mais distante, né, Marra? Mas esse campeonato brasileiro é um campeonato muito louco, né? De 38 rodadas e que a gente vê de tudo, né? A gente vê o agora, líder. Né? Mas a gente vê o líder, por exemplo, até semana passada, ter 2 jogos em casa e empatar com o Ceará e com o Cuiabá. Aí você pensa assim, estranho, né? Estranho. Sim, estranho, porque o Bragantino mostrava uma solidez, esse sim mostrava solidez. Mostrava que as ideias estavam bem assimiladas, que foram bem vendidas e bem compradas, né? Pelo treinador e pelos jogadores. E de uma hora para outra, 2 jogos, Ceará, Cuiabá não avançou. 2 pontos. Esse é um campeonato que oferece isso. A gente vê agora uma troca de liderança na tabela do Campeonato Brasileiro, mas assim, não tem absolutamente nada garantido. Os times costumam perder pontos. A gente vê um campeonato com o Flamengo com o número de derrotas que já tem. O que mais importa no momento, eu concordo com o Prats, é que o Corinthians não tem perdido. Porque a derrota hoje, ela murcha. Ela murcha o trabalho do Silvinho, ela esvazia o trabalho do Silvinho. Aí você fala assim, mas o time parou de jogar. Sério. Se a gente não tivesse numa época sem pandemia, se a gente tivesse ali na padaria, né, Bruno, no intervalo entre um programa e outro, o corintiano ia conversar com a gente todo feliz. Ele não está preocupado no momento que o time parou de jogar nos últimos 10 minutos. Ele está preocupado, o time não pode voltar a perder, porque senão esvazia tudo, senão vai ser aquele drama, ai meu Deus, vai cair. E está satisfeito. No momento, não é padrão, é resultado e já tem padrão. Defensivo, já tem. Mas eu falaria para o corintiano empolgado, ou talvez não preocupado, o seguinte, calma, tá? Próximo jogo é com o Fortaleza, fora de casa. Depois o Corinthians pega o Galo. Aí tem o jogo contra o Cuiabá, que sinceramente não dá para saber o que vai acontecer. Aí tem Flamengo, aí tem Ceará, aí tem Santos, aí tem Atlético Paranaense. Só que o Corinthians só tem 2 derrotas. Fala pra eles. Não, e para retratar isso que vocês estão falando, da realidade hoje do Corinthians no Brasileiro, as 3 vitórias do Corinthians foram Chapecoense ontem, América Belo Horizonte, Sport em Itaquera. Sport e Chapecoense estão na zona de rebaixamento. O América perto dali. Então, assim, contra times que não disputam, teoricamente, o mesmo campeonato que o Corinthians venceu. Né? Então, seria preocupante se o Corinthians não tivesse batido times que hoje são inferiores a ele. Eu acho que é esse o campeonato, entendeu? E aos poucos, jogando apenas o brasileiro, outros jogarão Copa do Brasil, o Corinthians não tem mais. Outros jogarão Sul-Americano, o Corinthians não tem mais. O Corinthians não tem Libertadores. Com uma boa campanha e talvez semanas cheias para trabalhar, o time tem condição de crescer com o Silvinho. Por isso é importante esse começo de bons resultados, também para o trabalho do Silvinho se desenvolver.